Começando o primeiro episódio do Pod Lira, que é o podcast do Miriam Lira. Como primeira convidada hoje, eu tô recebendo a Eliana Moura, do Vagas de Revisão. Quem não conhece a Eliana Moura, né? Tá um monte de gente! Seja bem-vinda, Eli. Obrigada por ter aceitado o convite. Que alegria estar aqui no primeiro. Ninguém vai tirar isso de mim. No primeiro. Falei que vamos estrear em grande estilo, né? Que chique. Então, queria que você se apresentasse um pouquinho, que é tanta coisa que eu vou esquecer de te apresentar. Não. Então, além de ser Eli do Vagas de Revisão, quem é Eli profissional? Eu sou a Eliana Moura. Eu sou profissional de letras, né? E aí, no perfil acadêmico, minha trajetória é em letras. E aí, meu mestrado foi em ciência da religião, quando eu comecei a estudar literatura russa, Tolstói. E agora eu tô fazendo doutorado pela USP, também em literatura russa, né? No Departamento de Letras Estrangeiras e Tradução. Então, academicamente, esse é a minha trajetória. Do ponto de vista profissional, que anda, né, com a trajetória acadêmica, os dois conversam muito, eu sou revisora de textos, né, preparadora de textos, tradutora, desde 2009, na verdade. Mas eu fui mexendo com revista, fui editora, fui repórter, fui até fotógrafa, fui um monte de coisa. Fui professora de música, até que em 2015 eu resolvi que eu queria trabalhar focada em revisão de textos. Então, aí eu abri o CNPJ, né, e desde lá continuo firme. Então, hoje eu trabalho com muitas casas editoriais, né, trabalho com audiovisual também, com a parte de dublagem, com vídeo para YouTube também, para clientes internacionais e tal. Então, esse é o meu perfil hoje, assim, num geral, né, e o Vagas de Revisão veio em 2021, quando eu quis compartilhar com o pessoal, porque a gente sabe, né, que achar vagas em revisão de textos não é uma coisa, assim, muito óbvia, muito simples. Então, com o decorrer dos anos, eu aprendi a pesquisar essas vagas, entender como é que o mercado funcionava. E aí eu falei, poxa, tem tanta vaga que eu não vou usar, então vou fazer um perfil para pôr essas vagas lá. E aí foi quando começou. E aí do Vagas vieram outras coisas, como os cursos, né? Então, hoje acho que da última vez que eu contei, acho que já tinham passado 2.500 alunos pelos cursos. Que bênção! Mais de 60 mentorados, né? Então, é isso, né? Acadêmico, profissional, Vagas de Revisão, tudo andando junto. Três coisas, né? Eu também tô mais ou menos nessas três coisas. A gente tem que ir variando, né? É bom que a carreira nunca cai na mesmice. E aí, já que você tá falando do Vaga de Revisão, lá eu vejo uma prevalência de vagas mais CLTs e algumas para freela. Então hoje, qual que é essa principal diferença que você vê do revisor de texto que trabalha em regime CLT para o revisor que quer fazer um freela, por exemplo? Pegando o gancho no que você falou, a principal diferença acho que é essa. O profissional que quer trabalhar CLT, ele vai lidar com esse perfil mais tradicional, né? Vou achar uma vaga, vou me candidatar, fazer aquele processo seletivo via RH, meio tradicionalzão, e lá no final eu recebo uma resposta e vou. No freela, se a gente ficar esperando aparecer a vaga lá no Vagas de Revisão, não aparece. A gente não trabalha, né? Então eu sempre falo, porque tem muita gente, mas eu sigo suas dicas, não, eu faço tudo e não consigo. Não, é porque você não está indo atrás, né, do que a gente chama de prospecção ativa. Então acho que a primeira coisa que muda fundamentalmente é isso. A gente tem que ter um perfil ativo de ir atrás da vaga, de falar com o cliente, que é o que a gente chama de prospecção, né? Então a gente precisa ir atrás do cliente, a gente precisa cuidar do portfólio. Acho que bem mais do que uma pessoa que está trabalhando. Às vezes a pessoa está trabalhando na mesma editora, por exemplo, no meu caso, eu trabalho bastante com editoras. Então, às vezes a pessoa está trabalhando na mesma editora a vida toda e aí nem lembra de fazer um portfólio, que é listar as obras nas quais você trabalhou, os clientes que você atende, né? E aí, quando ela vai para o mercado freelancer, ela fica, meu Deus, o que eu faço? Não tem nada, né, para apresentar. Não tem nada. Então ela precisa organizar, ela precisa entender que é um cenário que vai ter diferenças econômicas, né?
como é que se diz? Consequências financeiras, né? A maneira como você vai lidar com dinheiro, como você vai receber dinheiro, como você vai atender cliente, a sua comunicação, né? O fato de você ter que sempre estar girando no mercado, né? Às vezes a pessoa pensa, CLT, vou parar aqui e vou morrer nessa empresa, por exemplo, né? Vou lutar para ficar aqui e fazer uma carreira. No freela, a gente também faz carreira, mas é de uma perspectiva diferente, porque a carreira da gente é ter diversos clientes girando na nossa cartela, né? Pra gente não enfrentar problemas, por exemplo, como sazonalidade, né? Quando o cliente some e aí você não sabe o que tá acontecendo, aí você entra em crise existencial, você acha que foi seu trabalho. Você acha que tá ruim? E às vezes não tem nada a ver, é só uma fase, o cliente tá organizando alguma coisa, mudou o calendário dele e tal. Então, quando você tem diversos clientes, né, você não passa por esse sofrimento. Só que para ter diversos clientes, você tem que estar sempre prospectando, né, sempre fazendo um bom atendimento, sempre comunicando bem suas habilidades, né, o seu portfólio, para conseguir um espaço no mercado. E você falou de uma coisa muito interessante, que é o portfólio, porque eu também vim de uma rotina, né, de que eu era CLT e depois eu fui virar freelancer. Então eu não tinha portfólio porque eu sempre estava nas mesmas agências por muitos anos e muitos clientes que a gente atende, principalmente na publicidade, a gente não pode expor aquele material. Principalmente se for material interno, então você não pode expor. Então o que eu entendi que eu precisava fazer? Eu precisava pôr pelo menos o nome das agências e as principais marcas que eu tinha trabalhado dentro daquela agência. Então comecei listando. E aí eu me deparei com isso, eu vi as suas dicas dos portfólios e eu falava, mas eu não tenho como fazer essa listagem, como que eu vou resolver esse problema? Aí foi quando eu criei o site. Aí eu criei o meu site e lá eu listei os clientes que eu já tinha atendido, as principais agências e pedi alguns feedbacks desses gerentes, desses heads dentro das agências. Porque aí eu teria tanto a prova social, que é o feedback do meu trabalho, quanto a cartela ali das marcas que eu já tinha atendido e as agências para as quais eu já tinha trabalhado. Então eu coloquei tudo lá no site, porque hoje, quando a pessoa me procura, tem tudo no site. Então, o site se tornou o meu portfólio. Perfeito. E o site, diferente da rede social, ele não vai cair, né? Então, assim, se um dia a rede social acabar, lascou o trabalho que nós estamos fazendo lá no Instagram, por exemplo. Mas o site, não. Eu pagando as taxas dele certinho, ele vai estar lá e eu vou só agora alimentando. Então, quando eu criei a parte dos cursos também, coloquei lá. Então, tudo tá lá. O meu portfólio hoje é o site. Então, quando as pessoas me perguntam, Miriam, como é que eu vou fazer portfólio na publicidade? Aí eu falo, olha, eu fiz o site, para mim ficou mais fácil. Mas eu tenho algumas mentoradas que acharam mais fácil fazer no PDF, por exemplo. Então, tem um PDF ali contando toda a trajetória dela, ao invés de um currículo, por exemplo, que para a área da publicidade parece que não encaixa tanto, né? Não brilha tanto o olho de quem tá vendo, já que é uma área mais criativa. Então, cada pessoa vai se adequando. Agora, quando você traz a experiência do editorial, é muito mais fácil fazer essa listagem. Então, cada nicho é diferente. Inclusive, eu sinto, porque eu trabalhei um tempo também na publicidade, e eu coloco isso lá no portfólio. E aí, na hora de eu descrever, eu sinto essa diferença também, essa dificuldade. E eu também sinto que é muito importante, no editorial a gente só fala assim, prepare revisão de texto, tradução e acabou. Você não precisa ficar lá falando, uma ficção que era difícil, ou era não sei o que lá, com os termos técnicos e falar alguma coisa assim. Na publicidade, eu sinto que você fala o tipo de peça que você revisa, né? O tipo de cliente que você atende, se é on, se é off, sei lá, os nomes das peças, isso faz diferença. Faz diferença. Porque é um domínio técnico, né? A pessoa entende, ela sabe falar a linguagem, ela tem o vocabulário dessa área, né? Porque eu acho que também é um medo das pessoas quando vão contratar revisores para publicidade. E é o que chega para mim. Teve ano passado, um head me procurou e ele falou assim, Miriam, a gente contratou uma pessoa para cobrir férias do nosso revisor. Foi tranquilo o período, mas quando acabou o período, o nosso revisor voltou, começou a chegar as reclamações dos nossos clientes. Então, assim, a pessoa estava olhando só o português, porque eles falam assim, né? Só o português, só o português, só a gramática. Mas estava esquecendo de olhar umas infinidade de coisas que a gente precisa olhar. E aí nós não vamos contratar mais assim, a gente entendeu que não dá. Aí eu falei, porque são perspectivas diferentes. O profissional que vem do editorial ou que vem da revisão acadêmica, por exemplo,
tem um olhar totalmente diferente para a publicidade. Então, eu sempre falo, o que você quer fazer, o que você quer para sua carreira, que tipo de cliente você quer? Você quer mesclar? Porque é interessante, né, você ter vários tipos de renda, né, para lidar com essa sazonalidade. Ou você quer focar nisso? Porque eu, Miriam, resolvi focar nisso. Eu não gosto, eu não tenho paciência para trabalhar para editorial. Vocês ficam 30, 40 dias num livro, num texto, pelo amor de Deus, me mata. Então eu gosto assim, entrou hoje, vai sair hoje, ou vai sair no máximo no final da semana, acabou, tchau, obrigado. Não quero ficar nisso mais. Então tem que ver o perfil de cada um. E aí, aproveitando desse perfil comportamental, hoje, assim, a partir dos trabalhos, dos cursos que você já desenvolveu, qual que é a diferença que você acha que tem de perfil de comportamento ou emocional do profissional que vai olhar uma vaga CLT para o profissional que quer ser freela? Que estilo de pessoa, de comportamento tem que ter para conseguir viver nisso? Eu acho a lista é enorme, porque entra desde de um perfil assim de quase que um empreendedorismo mesmo, né? De construir as coisas. Você não vai entrar numa empresa e ela vai cuidar da sua carreira para você ou vai te dar as oportunidades. Você que vai ter que criar, né? Você que vai ter que organizar. Então, eu acho que esse perfil de disciplina, os dois lados vão caminhar, né? Tanto CLT quanto freela. Você tem que ter disciplina, você tem que ter organização, você tem que entender como funciona a sua produtividade. Mas eu acho que não sei se eu tô certa. Mas o grande diferencial, assim, será que está na comunicação, na maneira como você lida com os clientes, sabe? Entendendo o cliente, assim, como parceiro. Porque na CLT a gente fica meio subordinado. Meio não, né? A gente fica subordinado. No freela, a gente trabalha de PJ para PJ. Então, é a minha empresa prestando serviço para a sua empresa, né? Então, muda como a gente se comunica, a maneira como a gente pode cobrar as coisas, como a gente pode negociar. Então, tem um perfil, assim, né? De organização da comunicação que te exige algumas habilidades que talvez no CLT isso não vai existir. Eu acredito, nesses anos assim, mentorando e percebendo que eu acho que talvez comece aí, não é que é só isso. Sim. Eu acho que começa aí, de você entender sua postura no mercado, de você conhecer o mercado e conseguir lidar com ele de uma maneira consciente, sabe? De uma maneira profissional, não com aquele perfil assim, meio funcionário que aceita tudo e mandou, vou fazer. E não que a gente vai ficar enfrentando pessoas no claro. Mas essa maneira de se relacionar e de fazer a pessoa gostar do seu trabalho de fato, porque não adianta só entregar o resultado, tem muito disso, assim, né? No freela, essa ideia de que, não, eu entreguei o resultado, mas eu sou uma pessoa chata pra caramba, ou eu atraso, mas o meu resultado é bom, vou ficar lá. Às vezes no CLT as pessoas te seguram. Sim. Não, mas ele é bom, deixa ele aí. Ele é um chato, mas deixa... No freela, não tem como. A coisa tá rodando, tem um monte de gente pra entrar no seu lugar e é muito mais fácil, né? Porque você não tem todo aquele vínculo, né, institucional, a pessoa não quer mais trabalhar com você, simplesmente ela não vai falar mais com você. Então eu não sei se eu tô certa, mas a sensação que me dá é que começa pela comunicação. Começa, e é engraçado porque nós somos profissionais da comunicação, mas muitas vezes os revisores eles têm perfil mais de execução do que de comunicação. Bem operacional. Então é bem operacional, bem técnico. Mas uma coisa que eu vejo assim, falo por mim, a minha experiência quando eu era CLT e agora que eu empreendo, né, que sou empresária. Eu era uma CLT reclamona. Então eu acho que a maioria do pessoal que vem nesse perfil CLT vem no perfil reclamão. A gente reclama do prazo que não tem, a gente reclama das alterações que o cliente pede sem necessidade. É o texto que tá ruim demais. E às vezes você não tá reclamando nem por você, no presencial mesmo, né? Às vezes seu colega tá reclamando e você fala, vou reclamar também. Naquele movimento inconsciente você começa a reclamar junto e vai. E quando você empreende, não tem isso. Não. É fazer e ponto. O cliente mandou trocentas alterações, o texto veio horroroso e você tem que trabalhar. Aí hoje eu penso assim, nossa, ainda bem que o texto tá horroroso, que precisa de revisão. Se não tivesse horroroso, não precisava nem de revisão. Que bom, aí então eu já comecei a mudar minha cabeça mesmo. Foi um processo assim, foi difícil pra caramba pra mim. Foi muito difícil. Eu vim de muitos anos CLT, eu tive que fazer assim, investir em terapia, investir em desenvolvimento pessoal, fazer curso de administração, fazer curso de finanças, porque eu sabia trabalhar.
eu não sabia prospectar, eu não sabia captar, eu não sabia organizar meu dinheiro, eu não sabia gerir todo o processo. Então, para mim, essa parte do empreendedorismo foi mais difícil aprender a gerir e a me posicionar na prospecção, porque é uma venda, é uma venda e eu não tinha essa consciência, eu falava assim, não, vender não é pra mim, não sou boa vendedora, isso é péssimo, não gosto. Aí eu falei, aí até que caiu a ficha, eu falei, meu Deus, eu vou precisar estudar isso. Aí eu fui estudar, fui fazer curso, fui aprender com outras pessoas. Eu falei, cara, é uma venda, eu tô me vendendo, tô vendendo meu serviço. O e-mail de prospecção que a gente envia, né, pra agência ou pra editora é uma copy, né? Sim, é uma copy. Só que aí era tanto na minha cabeça, assim, de que eu não sei vender, de que eu não gosto de vender, que eu criava esse bloqueio. Aí o dia que eu falei, não, cara, mas eu preciso me vender, é o meu trabalho, eu vivo disso, eu preciso pôr a cara estampada, porque igual eu sempre tive Instagram, eu sempre tive LinkedIn, mas eu nunca coloquei a minha cara. Aí o dia que eu comecei a colocar a minha cara, o povo que já tinha trabalhado comigo de outras agências tinha falado, Miriam, tô amando te ver, tô gostando demais do jeito que você tá fazendo. Aí eu falava, gente, eu tô fazendo com tanta vergonha, com tanto medo, mas eu tô fazendo porque é o meu trabalho. E você vai ser lembrada, né? Assim. E eu preciso disso, faz parte, então assim, apresentação pessoal, network, porque as pessoas não se dão conta. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre presto consultorias para outros revisores, né? O pessoal me procura, quero começar tudo. E aí eu acredito, e eu falo porque quando eu vou fazer consultoria com outro profissional, quando eu sou a cliente, eu me arrumo, eu me preparo, eu anoto ali o que eu quero, né, entender, o que eu quero aprender com a pessoa, então eu vou com toda a preparação. E aí nas primeiras consultorias que eu comecei a ministrar, o que eu percebi? O povo vinha para as consultorias achando que era só um bate-papo. Então o pessoal não se arrumava, o pessoal não se preparava. Aí eu perguntava, gente, vocês vão para entrevista desse jeito? Vocês marcam um horário com o cliente que você está prospectando, né, com o seu futuro cliente desse jeito? Não entende que é um momento de trabalho, É um momento de trabalho. Então a pessoa tem que se arrumar, a pessoa tem que se preparar, tem que se organizar, tem que arrumar um espaço na agenda para fazer as coisas acontecerem. Coisa que no CLT você não precisa preocupar. Você mandou seu currículo, a pessoa gostou de suas habilidades, pronto, tá contratando. Fez lá a dinâmica, enfim, tudo mais, né? Tá contratado. Agora no freela, não. A pessoa tem que se preparar para isso. E é uma rotina e dá trabalho. São desafios, né, muito próprios de cada área, né? Porque CLT também vai ter 300 milhões de desafios lá e é aquela coisa. Trabalhar com o CLT dá uma falsa sensação de estabilidade, enquanto trabalhar como freela dá uma falsa sensação de liberdade. Sim. Então, em ambos os lados você vai ter desafios, você vai ter, vai precisar se organizar para atender diferentes demandas, né? Mas o perfil do profissional freela, ele é assim, não dá para ser aquele cara de, eu quero um fixo por mês, eu vou sentar aqui e fazer das 8 às 18, e se um cliente marcar reunião às 18h30, eu não quero, né? Ou se precisar trabalhar no fim de semana, eu vou dizer que não. A gente, dependendo do momento de carreira em que a gente está, é quase que, né, impossível, né? Então são demandas muito específicas e diferentes e que a CLT e o freela vão ter, e a gente precisa ter, assim, quase consciência de si mesmo, né, para entender se a gente está disposto, né, porque também não é para todo mundo, né, não é para todo mundo. Então, às vezes a pessoa teima e não vai pra frente justamente porque ela não consegue desenvolver as habilidades necessárias, ou ela nem quer, ela fala, não, isso aí não é pra mim. Igual você falou agora, não, editorial, não, pelo amor de Deus, eu já sou assim com publicidade, eu tenho preguiça de publicidade, né? Então, assim, eu já falo assim, não, prefiro livro, né? Prefiro uma aula e tal. Então, são perfis, né? E ninguém tá errado, né? Sim. Cada um vai para o que quiser. Mas realmente são demandas muito específicas, né, de cada área. E aí, você falando de perfis, o que você acha hoje que o revisor precisa ter de perfil para ele ter um sucesso na sua carreira? E aí vamos trabalhar tanto com perfil para CLT quanto com perfil para freela. Eu acho que, pensando em mercado primeiro, né, primeiro você tem que conhecer muito bem o mercado, e não é só o seu. Né? Você, vou trabalhar com publicidade, vou saber só de publicidade. Não, né? Precisa entender o mercado do texto, né? Como é que as coisas fluem, como é que elas acontecem. Então tem que ter essa curiosidade,
né? Esse perfil de investir em conhecimento a respeito de como a engrenagem roda, né? E aí, a partir daí, eu acho que as coisas vão girar em torno de disciplina, de foco, de organização, pelo amor de Deus. Então, às vezes a pessoa é desorganizada na vida, né? Tem muita gente que fala, não, eu sou você chega aqui em casa, minha casa está de ponta cabeça, mas meu trabalho está em ordem, porque não tem como você ser um profissional do texto, né? E não ter organização em relação ao seu trabalho, né? Organização mental mesmo e organização técnica, né? Para fazer as coisas. Então, disciplina, organização, foco, tentar gerir o tempo muito bem, né? Porque o nosso tempo, diferentemente de um CLT, que às vezes você pode ver dentro de uma editora, alguém receber um livro e lidar só com 2 livros no mês, por exemplo, né? Às vezes tem editora que tá lidando com um livro só, aquele editor tá lidando com um livro. Você tem que lidar com 4, com 5 ao mesmo tempo, mais o seu cliente corporativo, mais um negócio de vídeo, um audiovisual. Então, se você não souber gerir tempo e aí entender que a sua vida não é só o seu trabalho, né? São todas as coisas que estão envolvidas nisso. É você acordar, cuidar da sua saúde, é entender que você tem que comer direito, é entender que você tem que fazer exercício, é entender que você tem que ter um momento para parar, porque senão você para de render, né? Você não consegue mais produzir como deveria, porque você está cansado. Então, gerir o tempo de uma maneira geral, sobretudo a gente que trabalha home office. Demais. Né? Demais. Então, às vezes a gente fica meio assim, que legal, vou trabalhar a hora que eu quiser, mas não é bem assim. Quanto mais rotina você tiver, por isso que eu falei da falsa sensação de liberdade. Às vezes a gente acha que vai acontecer do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser. Não. Né? Quanto mais rotina você tiver, mais organização, mais possibilidade de sucesso você tem. Então, acredito que essa coisa da gestão do tempo, a gestão da sua reputação, você tem que estar muito preocupado, entende? Com o que você fala em público, com o que você fala, às vezes, para um outro profissional. Eu fico muito chateada com isso, às vezes, quando nos encontros da vida, ou curso, sei lá, qualquer momento, alguém vem falar mal de outro profissional pra mim, ou vem querer investigar, assim, e a fulana? Ela é boa mesmo? Já fizeram isso comigo, entende? Eu fiquei assim, a pessoa tá achando que eu vou falar o quê? A questão da ética, ela é boa e cabe em todo lugar. Isso é ética, porque aí às vezes a gente, né, o profissional revisor reclama da ética ou da falta dela dos seus próprios clientes, mas e a dele? Exato. Então, assim, isso vai manchando a sua reputação, né? Entender também, como a gente estava falando da comunicação, né? Aconteceu um caso uns dias atrás de uma editora que precisava de um serviço de um profissional e que na verdade deveria ter sido feito tempos atrás, mas aí por uma falha de comunicação ali dentro da equipe não aconteceu. E aí ela foi atrás, mas ela só perguntou assim, olha, tal coisa assim, você tem, por acaso, você lembra disso, né? Deu uma questionada, mas com toda a educação, eu vi a mensagem, estava tudo certo. A pessoa respondeu assim, com 5 cachorros, entendeu? Assim, latindo e mordendo em cima, do tipo, olha, eu não vou fazer isso de graça, você não venha me cobrar. Então, as pessoas estão assim, meio, sabe, desestabilizadas, né? A gente, como geral, estamos todos muito doentes, né? Do ponto de vista de, tá todo mundo muito ansioso, tá todo mundo muito cansado, tá todo mundo muito sobrecarregado. Isso é a verdade, né? A gente não tá defendendo aqui que, trabalhar fim de semana, não é isso, né? Mas é você conseguir gerir a sua vida para atingir alguns objetivos, né? Para em determinado momento você desfrutar mais disso do que se exaurir, né? Então, às vezes as pessoas têm tanta essa falta de interpretação, falta de leitura, falta de empatia, falta de disponibilidade, acho. A gente tem muita falta de disponibilidade no mercado. Eu mesma fico muito chateada, porque às vezes eu tenho uma vaga, um trabalho muito legal, né? E aí eu vou e indico alguém. E aí essa pessoa aceita o trabalho muito legal. Fala, legal, então vai lá, faz, a pessoa faz direitinho, tarará. Aí quando é um trabalho menos legal, mas que precisava só da firmeza da pessoa, assim, não, eu tô disponível, eu tô com você pra parte ruim. Pode contar comigo. Conta comigo. Não tem, a pessoa, não vou poder, não vai dar. Então, assim, esse perfil de disponibilidade, eu acho que ele é quase que definitivo, porque eu, por exemplo, não mando mais trabalho. Entendeu? Se a pessoa me dá 1 não, 2 não, 3 não, e aí na hora que vem um trabalho legalzão, ela topa,
o que está acontecendo então, né? E o mercado não é feito só de bons momentos e sonhos e arco-íris e, né, nuvens rosa, não é assim que funciona. Então a pessoa tem que entender que ela precisa passar pelo vale da sombra da morte com você se ela quiser colher também os louros, né, das suas indicações, por exemplo, né? Sim. Então acredito que assim, é um compilado de coisas que no fim das contas, se você souber se colocar no lugar de quem você está atendendo, né? Se você souber se comunicar direito, ter disponibilidade, né? Se organizar, organizar a sua vida, ter planejamento, né? Entender onde você quer chegar, entender o que você precisa fazer, entender quem é você no mercado, entender que o seu nome tem valor, na verdade é a única coisa que você tem. É o nome. É o seu nome, sabe? Já dizia minha avó, não suje seu nome porque é a única coisa que você tem. Exatamente. Se a gente entender isso, a gente começa a enxergar as coisas com mais profissionalismo, né? Mas eu vou te falar, Eli, eu conheço, assim, gente muito boa, porque eu cheguei num ponto que quando eu preciso, eu tenho pessoas que trabalham comigo, né, para dividir o trabalho. Então, assim, já fiz algumas experiências. Então, tem pessoas que são ótimas de execução, mas a pessoa tem uma comunicação violenta. Para mim, não dá. Porque o trabalho, ele tem que ser leve. Pode ser o trabalho mais difícil do mundo. Ele tem que ser leve para todo mundo que está fazendo. Porque se um tá vendo o trabalho como pesado, acaba atrapalhando o trabalho de todo mundo. E assim, às vezes você tá num dia até legal, a pessoa vem... Acabou com o seu dia. Então, assim, a pessoa tem que ser boa de execução, mas se ela tiver algum defeitinho, a gente ainda releva, porque ela é muito boa para trabalhar em equipe, ela tem uma comunicação assertiva, é uma pessoa amável, é uma pessoa que você pode contar para qualquer hora. Então, assim, não que a gente vai ser abusivo de falar, trabalha domingo, meia-noite, mas é tipo assim, nossa, chegou isso aqui, porque tem muito na publicidade, chegou isso aqui que é para agora. Meu cliente precisa disso agora, porque, por exemplo, teve um trem, vou usar um exemplo, teve um negócio no Big Brother, um bafão, e a gente precisa publicar isso aqui agora. Essa legenda agora para não perder o time. Não, vou fazer, conta comigo, tô aqui. Isso faz diferença. E é o que faz a nossa carreira de freela ter sucesso, né? E aí não é que isso acontece todo dia, toda hora, mas quando o cliente precisa, se você tá lá, é você que ele chama da próxima vez que tiver um trabalho bonzão, né? Sim. Que paga melhor, que tem um prazo melhor. Então você vai construindo. Teve uma vez, inclusive, que uma pessoa disse pra mim que, não, eu não aceito ficar apagando incêndio. Né? Se a editora fica me mandando só bucha, né? Só incêndio para apagar, eu não aceito, porque eu não quero ficar conhecido como uma pessoa que apaga incêndio. Na verdade, eu não tô lembrando nem quem me disse isso, mas eu ouvi. Uhum. E aí, eu discordei, sabe, dentro de mim, na hora que eu falei assim, mas é justamente a sua disponibilidade para se sujar na lama com o cliente que vai fazer o cliente te levar, entendeu? Para tomar sol na praia com ele quando ele for. Né? Então, quantas vezes eu passei por perrengue mesmo com editores, assim, coisa de, eu preciso que você faça 500 páginas em 2 dias, a gente tem que dar um jeito, E eu falo, tá bom, você sabe que eu não vou conseguir fazer como se fosse com 1 semana ou 2, mas eu vou dar o meu melhor, a gente vai conseguir, a gente chega junto lá. Vai cumprir o prazo. Quando a pessoa saiu, ela me levou junto pro trabalho melhor que ela tinha, que ela conseguiu, ela me indicou, sabe? Então, assim, acho que falta isso para as pessoas entenderem bem, a gente que tá ali lidando com a galera que quer entrar, né, no mercado. Uhum. Entender que construção de carreira não é só fazer um curso atrás do outro, sabe? E um livro atrás do outro, não é isso só, né? É como você lida com o mercado, você se insere nele, você mostra a sua personalidade dentro dele, do que você é capaz, sabe? Em todos os sentidos, como o cliente pode contar com você, para que essa coisa se construa de maneira sólida. São relações mesmo. E a gente atende pessoas. Então. É isso. Eu tenho uma visão de trabalho bem diferente, porque aí as pessoas têm visão de trabalho assim, eu abri caixinha de perguntas no meu Instagram mesmo, perguntei, você gosta de estudar? O que o estudo representa para você? Qual que é a consequência? 3 respostas na caixinha falaram que estudava para ganhar mais dinheiro. Eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu já tive essa visão lá quando eu tinha meus 18 anos, mas hoje a minha visão é totalmente diferente. Porque eu vejo assim, se eu trabalho, se eu ofereço o meu trabalho, é porque eu estou oferecendo uma solução para o problema do meu cliente. Qual é o problema do meu cliente hoje?
textos que precisam de lapidação, que precisam de adequação. Esse é o problema dele. Eu posso resolver isso? Posso, essa é a minha solução. Então, se meu cliente vem, Miriam, preciso desse texto revisado daqui 40 minutos e eu posso resolver esse problema dele, ele vai me chamar outras vezes para resolver os problemas. Então, assim, nós trabalhamos com soluções. Essa semana mesmo eu tenho uma prestadora de serviço, porque eu atuo em vários ramos, né? Estou no ramo dos cursos, estou no ramo da comunicação, no ramo da visão, e eu tenho uma prestadora de serviço e eu brinquei com ela. Ela veio com 300.000 problemas no meu WhatsApp. Aí eu falei para ela assim, eu quero a solução. E agora, qual que é a solução? Ok, os problemas nós já temos. E qual é a solução? Você já pensou na solução? Aí ela demorou um tempão. Eu falei, ela tá pensando. Então, assim, quando a gente contrata alguém, a gente quer que a pessoa traga a solução. Resolva. Porque o problema eu tenho, o problema eu sei, eu só não sei resolver. E aí eu contrato alguém que tem habilidade para resolver que eu não tenho. Entende? Então, assim, nós também temos que mudar um pouco a nossa visão. Acho que os revisores vêm, né, no sentido da reclamação, no sentido de só ver o problema, mas e a solução? Você está sendo pago para achar a solução. E você tocou num ponto, assim, extremamente importante, porque tanto o estudo, né, quanto querer trabalhar, quanto networking, tudo, normalmente a gente faz tudo isso com essa visão transacional, né? Ah, eu quero estudar em troca do dinheiro, eu quero networking em troca do que a pessoa tem para me dar, né? Eu quero trabalho em troca de dinheiro e reconhecimento. Se a gente parar de colocar isso como prioridade, a gente vai ver como as coisas se desenrolam muito melhor, porque a gente vai ser excelente, a gente vai estudar para ser excelente, para ser referência, para ter reputação, para entregar um bom trabalho, para entregar a boa solução, né? A gente vai fazer networking entendendo como a gente pode contribuir para o sonho das outras pessoas serem realizados. Exatamente. Entendeu? E não nós, a gente dá, o foco é a gente, é tudo para nós. Eu acho isso uma coisa muito violenta mesmo, a maneira como a gente... E é uma coisa muito antiga, lá fora tem se falado disso há muitos anos, há dezenas de anos, sobre como a lógica tem que se inverter, né? Como a gente tem que entender o networking como é uma relação não transacional, como uma relação mesmo de como você pode ajudar a outra pessoa. E aí quando você faz isso, automaticamente alguém está procurando como ajudar alguém, vira um ciclo de virtudes, sabe? E a gente consegue colocar outras coisas para além do dinheiro como prioridade, mas o dinheiro vem como consequência, aquela coisa que nossos avós, nossos pais, todo mundo dizia, a gente só vai aprender depois de quebrar muita cabeça, entende? Então, eu acho que as pessoas mais novas, inclusive mais jovens que estão escutando a gente, tem que ter isso muito, muito claro. É que não adianta você fazer o curso que vai dar dinheiro, não adianta você se envolver com quem tem bons contatos para te dar dinheiro, não adianta, porque as suas intenções, elas vão transparecer, elas vão aparecer. Se você não está pronto para estar aqui naquele momento, se você não está pronto para aquela relação, se você não está pronto para aquele tipo de trabalho, eu tô cansada de ver gente que, assim, foca o dinheiro e o status antes de estar pronto para assumir determinadas posições. A pessoa vai para uma vaga, uma empresa importante, sabe, uma posição grande porque alguém era amigo e indicou, mas a pessoa mesmo não estava pronta. Não estava pronta e não teve autocrítica para entender isso. E ela vai lá e faz o quê? Queima o filme, não só com a empresa, com as pessoas, como você disse, a gente trabalha com pessoas. Ela queima oportunidades e olha só, é difícil de voltar, porque é difícil você confiar numa pessoa que não tinha competência técnica ainda para chegar lá. Então você fica focando dinheiro, né? Focando status. Não, porque eu trabalho na editora tal, já não tenho nem um ano de carreira, já trabalho em tal editora. Não adianta. E aí você vê que a pessoa tá falando até num sentido assim de arrogância, né? E aí uma coisa que eu sempre prezo, gente, humildade. Humildade. É super importante. E aí, já que nós estamos falando de dinheiro, vamos falar de organização financeira para quem é freela. E aí eu dou minha experiência, né? Eu tive que estudar, eu fui fazer consultoria de gestão, eu tenho uma pessoa que hoje me ajuda nessa parte operacional de lidar com o dinheiro, mas no início eu fiz bagunça demais na conta, acho que todo mundo, né? Misturei dinheiro meu com dinheiro da empresa, então assim, aí agora nós estamos nessa reestruturação. E aí para quem tá começando e tá ouvindo a gente, já fica o conselho para não fazer como a gente fez. Pra já começar certo. Aí hoje eu tenho a visão assim, comece certo, porque para dar certo é mais fácil depois, e para organizar é mais fácil também. Então, já que a gente está falando de dinheiro, o que você acha da importância da organização financeira? Quais dicas que você daria para um revisor que vai viver de freela?
Eu acho que do ponto de vista do freela, é até mais fácil pra gente cair na real mais rápido, porque é só você fazer o seguinte raciocínio. Você está começando sua carreira, está no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Eu considero assim que os 5 primeiros anos são muito decisores, né? São aquele momento que você vai se estabelecer no mercado para conseguir começar a colher uns frutos com mais estabilidade. Então, nesses primeiros anos, às vezes para algumas pessoas dura 3 anos, para mim durou uma média ali de 2 anos. O que durou? Você ter o cliente, depois ele sumir, você não ter reserva financeira e você não tem R$5 para fazer alguma coisa, entendeu? Então, e você acha que o dinheiro que entra é o dinheiro do mês para ser gasto no mês. Não é. O dinheiro que entra é o dinheiro que você tem que pensar assim, o que eu preciso pagar neste mês, mas como que eu tô pro mês que vem, né, para cobrir sazonalidades. Quando a gente fala de sazonalidade, é quando o cliente tá passando por demandas, né, uma hora ele tem demanda, na outra a demanda cai, né, às vezes ele até tem demanda naquele mês, não é que ele parou de funcionar, mas ele não tinha demanda para os 10 revisores que ele contrata, ele tinha para um só, né, por exemplo, no caso de editora, né, então a coisa pode ficar um pouco assustadora se você virar um mês sem nenhuma reserva financeira, por menor que seja, o máximo que você conseguir, porque aí você vai desistir. Você vai falar assim, não dá, tem hora... Não é pra mim. Não é pra mim, tem hora que tem dinheiro, tem hora que não tem, eu não sei quando é que vai vir o cliente, quando não vai. Então, é isso, né? Eu acho que a primeira atitude para você se organizar financeiramente é prospectar loucamente mesmo, né? A Laura fala assim, eu falo assim, Laura Folgueira... a gente precisa de cliente rodando na cartela pra gente conseguir fazer dinheiro. E não depende de um só. E não depender de gente, não funciona, não funciona. Eu escuto o pessoal falando assim, não, eu preciso de um que me pague pelo menos 4 mil por mês pra eu ficar tranquilo. Tá, mas aí se esse que te paga 4 mil falar assim, tchau, não preciso de você mais. E é de uma hora você vai fazer o quê? Ou nem fala, né? Nem fala, simplesmente some. Você vai fazer o quê? Então antes, aí eu brinco, antes ter 4, que cada um paga em 1.000, porque se ele sair você não vai sentir o baque, do que ter um que te pague tudo isso. Mas o dia que ele sair, acabou pra você. E fazendo um parênteses, assim, é um desafio que a gente enfrenta no freela que não existe na CLT, pode existir. Porque existe assim, pro dono que tá te pagando, né? Ele, a cabeça dele deve estar assim, nossa, eu tenho que pagar fulano, não tá... Você não se preocupa com isso porque tem outra pessoa preocupando. Do ponto de vista, assim, de... Agora eu esqueci o que eu ia falar de novo. Você tá bem aí, né, Jonas? De ter mais de um cliente. Era mais de um cliente, cada um é um desafio. Na CLT, a gente tem o desafio de ter... a pessoa pode trabalhar lá as 8 horas dela e tal, normalzinho, mas ela pode construir também uma cartela e ter 2, 3 clientes que ela atende, né, no paralelo, fora do horário de trabalho, fim de semana e tal. Então vai ser um desafio para ela também. Pra gente, no freela, é um desafio, não é um desafio só para a gente criar nome no mercado, é um desafio realmente para manter renda, para manter dinheiro entrando no caixa, né? E aí você mantendo esses clientes, você fica um pouco mais tranquilo, e aí daí você desdobra para conseguir. Às vezes, 3 clientes pagam o que você precisa e um cliente você guarda o que veio dele para garantir já o começo do próximo mês, né? Eu demorei alguns anos, né, para conseguir falar assim, não, eu tenho dinheiro agora, eu tenho dinheiro dos próximos 2 meses, 3 meses, tudo certo. E aí eu tive a ajuda do meu marido, porque ele é assessor de investimentos e tá com negócio de educação financeira e tal. Então ele sempre teve uma visão legal em relação a isso. Mesmo que eu não conseguisse, às vezes, cumprir o que ele... Mas você sabia que tinha que fazer. Eu sabia. Então ele disse que você tem que ter pelo menos 6 meses, né? Então assim, é uma luta que a gente tem. No começo, não é fácil, né? Porque a gente não... do desafio de CLT pro freela, né? Você vai ter que se preocupar em ter alguma coisa que vai entrar. Não tem um dia certo. Né? Não tem um dia certo. Então, você conseguindo fazer essa reserva, e aí pensando em reserva em todos os sentidos, à medida que você vai crescendo, você vai separando. Poxa, eu não tenho... Se você é MEI, você contribui com aquele INSS que vai te dar lá... Só um salário mínimo. Um salário mínimo de aposentadoria, sei lá quando, né? Então, o que você tem que pensar? Numa previdência privada, né? Você tem que pensar num seguro de vida, porque
porque se você perder uma mão, se for um acidente, um negócio, perde um olho, sei lá o que pode... Eu penso tudo assim. Tem seguro de vida para todo lado. Mas eu não pensava. Eu fui pensar nisso depois que eu fiz a consultoria financeira, que aí a gestora sentou comigo e falou, Miriam, e aí? Se você ficar doente, aí? Eu falei, uai, e aí que a gente reza pra não ficar doente? Aí ela falou assim, não, vai ter que pensar o lado prático. Aí entra a questão do seguro de vida, entra a questão de juntar uma reserva para você viver esses meses. Aí eu sempre falo, gente, tem que ter pelo menos para 2 meses. Aí depois que você tem 2, você junta mais 3. Depois que tem 3, você junta mais 1. Para ter pelo menos 6 meses. E quantas vezes, assim, essa reserva me salvou... mesmo tendo verba entrando, você pensa assim, não, eu tenho X para entrar esse mês, tá tudo bem, só que assim, vai entrar só depois do dia 15, no dia 1º eu tenho que pagar as contas, por exemplo. Então você pega da sua reserva, depois você se repõe, né, então é como se fosse um capital de giro. Aí você não sofre, né, às vezes o cliente demora para te pagar, porque às vezes tem isso, atrasa alguma coisa, então você tem de onde tirar para cobrir, porque as despesas não param de chegar. Exatamente. Ou então às vezes, né, você quer participar de um congresso, quer participar de um curso, alguma coisa que é investimento na carreira, é importante ter para poupar. Então, acho que a gente já falou aqui, né, de prospecção, de freela, de muita coisa. Acredito que para quem está começando e para quem também já está se firmando, esse bate-papo nosso aqui vai ser de muita ajuda, né? Se o pessoal ouvir, né? Com bastante atenção. Com atenção. Se ouvir, põe em prática. Põe em prática que funciona, porque muitas vezes as pessoas têm um medo, né, assim, de se jogar e de... Eu acredito muito que, assim, tem a ver com o que você realmente quer, né? Sim. Se você realmente quer, você ouve, você põe em prática. Nossa, eu tenho tantas histórias de mentoradas, de alunos dos cursos, pessoal que nem faz curso nem nada, mas assim, vê os destaques, olha e fala, Eliana... Aprendi um monte. É isso, sabe? É não desistir, é se organizar, é ter disciplina e é pensar que as coisas demoram para ser construídas, né? Como tudo na vida. Como tudo na vida. E o pessoal às vezes fica achando que é só na nossa área, porque nossa... Não, gente, é qualquer área. Você começa ali embaixo, estagiário, vai subindo, vai se organizando, uma hora você tá com um cargo melhor, ganhando. Assim, é a mesma coisa pra gente. Tem que agir, Eliana. Qualquer área que for, tem que agir. Porque as pessoas estão achando que vai cair do céu. Não cai do céu, gente. Nenhuma área para ninguém. Então é igual aprender de andar de bicicleta. Eu gosto dessa metáfora, porque quando a gente não sabe, a gente monta em cima da bicicleta, leva tombo, rala o joelho, sofre pra caramba, mas depois vai. E é um processo, não é do dia pra noite, né? Então quando a gente começa a trabalhar pra gente, ou sendo CLT também, é um processo de mudança. E aí pra quem, né, tá com o ouvido atento e escuta ativa, que vai ouvir a gente agora, isso aqui tem informações que valem ouro. Que quando a gente começou, se tivesse ouvido, talvez teria ajudado mais. Né? E aí fica o reconhecimento, praticamente a única pessoa que a gente tinha para nos ajudar, né? Que era a Carol do Revisão Pra Quê? Era a única pessoa. Era o blog dela, gente, salvava a vida, porque a gente não sabia nem a diferença de copydesk para preparo de texto para revisão. A gente ficava assim, meu Deus, cada um falava de um jeito. E hoje, para quem tá começando, tem eu, tem você, tem a Laura, tem a Carol. Então, tem muitas pessoas que estão investindo aí nesse mercado. E para quem tá começando, eu acredito que hoje tá mais fácil do que quando a gente começou. Que eu comecei há 11, você começou há mais anos, né, atrás. Se for na ponta do lápis, tá dando 15, né? Então, nossa senhora. Da época da revisão do papel ainda. Então, melhorou muita coisa. Eu tenho fotos, tem provas. Melhorou muita coisa. Ele tem, esse é o primeiro episódio do podcast. Tem uma lembrancinha para as pessoas que vão passar por aqui. Obrigada. É o Pod Lira. Quero agradecer por você ter vindo, ter topado. Amiga, esse é um projeto que eu tô começando também, que eu não sei como que vai ser. Mas vai ser um sucesso, porque você é demais. Eu agradeço a sua participação. Vocês que estão ouvindo ou assistindo a gente, lembra de se inscrever, né, no canal. Eu tenho um canal no YouTube, Miriam Lira, tem minhas redes sociais, da Eli é o @vagas de revisão no Instagram, o meu é o @Miriam Lira também no Instagram, nós duas estamos no LinkedIn, Eliana como Eliana Moura e eu como Miriam Lira, e em breve também vai ter muitas novidades para vocês. E aí me acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios. Obrigada e até a próxima. Arrasou.